E o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro fez críticas a Emmanuel Macron durante a sua visita à França. A reportagem é de Luca Bassani. Boa noite, Cássio, e a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Pois é, o senador brasileiro Flávio Bolsonaro criticou duramente o presidente da França, Emmanuel Macron, durante uma visita a Paris nesta terça. Em entrevista à emissora francesa CNews, Flávio classificou Macron como incompetente e afirmou que a França não aguenta mais um mandato de um governo de extrema incompetência, em referência ao atual presidente, que não poderá concorrer à reeleição em 2027 por conta dos limites constitucionais. O pré-candidato à presidência do Brasil em 2026, pelo PL, Flávio Bolsonaro, declarou ainda que o Brasil não vive uma democracia plena e que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado por inimigos políticos. Segundo o senador, o país precisa ser salvo com propostas modernas e que não suportaria mais 4 anos de um governo de extrema esquerda. Em tom crítico, acrescentou, abro aspas, o Brasil não aguenta mais 4 anos de um governo de extrema esquerda, assim como a França, acredito, não aguenta mais um mandato de um governo de extrema incompetência como o de Emmanuel Macron, que tem feito tanto mal a este país. Fecho aspas. Na mesma entrevista, Flávio afirmou que Macron teria viajado ao Brasil apenas para tirar fotos abraçando árvores na Amazônia. Durante a visita à França, o senador também se reuniu com Marion Maréchal, deputada europeia e sobrinha de Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, buscando fortalecer os laços com lideranças conservadoras internacionais, principalmente ligadas a esse partido, o Rassemblement National, a reunião nacional assim chamada na França. Em publicação na rede social X, Flávio descreveu Maréchal como uma jovem liderança de direita, conservadora, e afirmou que ambos compartilham preocupações sobre temas como a chamada agenda woke e o ativismo judicial. O senador também citou denúncias de desvios no INSS, tentando associá-las ao governo Lula, e afirmou que o seu pai e o seu irmão, Eduardo Bolsonaro, foram recebidos com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio. Essa entrevista, como a gente pode ver, marca provavelmente a primeira fala mais incisiva do pré-candidato à presidência no exterior, algo que pode repercutir tanto aí no Brasil como aqui na Europa. A gente, como sempre, vai ficar de olho nessas notícias. Perfeito, Luca. Obrigado pelas informações. Aqui ao meu lado está a Vilela. Vilela, a gente viu agora essa participação por parte do senador Flávio Bolsonaro, fazendo críticas tanto ao governo Lula, como também o presidente francês Emmanuel Macron. Mas eu queria te ouvir. Foi a melhor estratégia adotada? Não seria mais interessante Flávio estar aqui no Brasil, costurando alianças, buscando apoio, diminuindo resistências? Pois é, Cássio. Eu vejo que esse é o ponto. Nós temos um candidato a presidente da República, uma candidatura, ou uma pré-candidatura ainda, mas que veio de uma forma tardia. Não é diferentemente do seu opositor, o presidente Lula, que faz campanha desde que iniciou o seu 3º mandato presidencial. Flávio Bolsonaro teve o seu nome alçado nos últimos tempos e praticamente ele está aí esse ano inteiro, esses 40 dias do ano em viagem internacional, já teve em Israel, agora na França, enfim, com pouco tempo, com poucas possibilidades de arrumar o seu time, arrumar a sua casa, de construir um projeto de candidatura aqui dentro do Brasil, até no sentido de fazer com que outras forças políticas, como o centro político e até outras possíveis candidaturas no campo conservador, venham a se alinhar ao seu projeto. Eu vejo que talvez seja importante, claro, fazer uma viagem ao exterior, tirar uma fotografia, mas não vejo justificativa para passar tanto tempo fazendo esse périplo pelo exterior. Nesse sentido, eu vejo que ele perde um tempo importante de fazer costuras que me parecem mais valiosas ao seu projeto presidencial. Dora, eu quero te ouvir também em relação a essa estratégia, pelo menos essas viagens feitas pelo Flávio Bolsonaro. Inclusive, eu vou trazer aqui uma metáfora, porque pelo menos a impressão que a gente tem, a percepção de que ele está ali, uma grande piscina, ele está colocando o pezinho. Ele está para ver se a água está gelada ou não. Ele não deveria estar mergulhado nessa piscina, ou seja, nas eleições, ter entrado de cabeça e ter costurado essas alianças, buscar, pelo menos, diminuir a resistência do mercado financeiro, ir atrás de outros partidos, formar uma chapa mais competitiva, mostrar quem é a figura, quem é o personagem e quem é o pré-candidato Flávio Bolsonaro?
Ô, Cássio, para fazer isso, ele precisava ter condições. Ele não tem nenhuma condição. A candidatura dele foi, primeiro, era algo, só um motivo de pressão. Vocês lembram de que maneira foi lançado? Ele mesmo disse que era para trocar pela anistia, pelo pai. Aí viram que dava para embarcar nessa e foram. Então, ele foi praticamente pego assim no contrapé, não tem preparo nenhum. Então, ele estando lá fora, ele dá um tempo, porque aqui dentro isso ficaria muito exposto, porque só o PL é que dá sinalizações de apoio a ele. E claro, por dever de ofício, obrigado ali quase com a faca no pescoço, o governador Tarcísio de Freitas. Os demais partidos do Centrão, ao contrário, já começam a piscar para o Lula. Então, o que ele ia fazer aqui? Ficar procurando gente e recebendo cara na porta e para ficar isso evidente? Então, a gente cobrar do Flávio Bolsonaro que ele esteja aqui para articular, cair profundamente na costura de alianças, é a gente imaginar que estamos falando com uma pessoa que tenha plenas condições políticas de fazer isso. Não é uma candidatura reconhecida, é uma candidatura que, neste momento em que parece os partidos do Centrão estão dando de barato que o Tarcísio não vai mesmo para a presidência e que o Flávio Bolsonaro é o candidato. Bom, daí a dizer que eles vão embarcar nesse projeto que, por hora, não tem consistência nenhuma, é um projeto de sobrenome. Agora, só se ele voltar a chegar aqui, se mostrar maduro... Gente, mas nem a madrasta dele apoia a candidatura dele. Então, o que ele ia fazer aqui na cena nacional? Sendo cobrado todo dia, perguntado por jornalistas, qual é a sua equipe, qual é o seu programa, como é que o senhor vai fazer isso e aquilo. Ele não tem resposta para isso. Então, o melhor que ele faz é ir para o Oriente Médio, ir à França, ir aqui e ali, rodar o país para ter alguma coisa que fazer.